Olá, como vão? Paz seja convosco. É bom estar novamente entrando em contato com vocês para que juntos venhamos a estudar mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica e ouvir mais um pouco, do que Deus tem preparado para nós através desta revista sobre a sua palavra. No dia de hoje nós estamos então colocando no ar a lição de número 3, que tem o título Quando a chamada de Deus não faz a diferença, os filhos de Eli. Então, o próprio título já me chamou a atenção. Por que não está aqui descrito o nome dos filhos, que é Ofni e Finéias, e sim os filhos de Eli? O título da lição faz questão de dizer que eles eram filhos do sacerdote Eli, porque há uma responsabilidade sobre o comportamento dos filhos no pai. O pai tem essa responsabilidade. Então, os filhos de Eli. E nós vamos ver isso no decorrer da lição. Quando a chamada de Deus não faz diferença, quando a chamada de Deus tanto faz. Quando a chamada de Deus não é levada a sério, não é dada a importância que ela realmente tem. É esse exemplo que nós não devemos seguir, que nós vamos ver hoje através da lição. O texto do dia é o seguinte, está lá na página 17. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. 1 Samuel 2:30. Então agora, por que Deus diz porém agora? E porque antes, se nós lermos ali todo o capítulo, nós vamos ver que Deus havia dito que antes Eli, os filhos de Eli, a sua descendência, andariam perpetuamente diante do Senhor. Porém agora, depois do que aconteceu, depois do que se passou, porém agora, longe de mim tal coisa. Então, esse porém agora, longe de mim tal coisa, é uma consequência da indiferença ao chamado de Deus que tanto Ofni e Finéias tiveram e por conseguinte Eli também. E ali diz que ele ia tornar envelhecidos os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. E o que é envelhecido? É tornar vil. O que é tornar vil? É desprezível, desonrado, certo? Então, a parte ali da síntese da lição, que também está na página 17, ela nos chama a atenção para a necessidade de nós mantermos a nossa vocação diariamente, como um desafio diário. Manter a nossa vocação deve ser um desafio diário. E o que é a vocação? A vocação é o ato, o efeito de ser chamado, de chamar. E também a gente pode ouvir no dicionário, vocação como inclinação para o sacerdócio. Então nós devemos enxergar, irmãos, que todos nós, não apenas Eli, Ofni e Finéias, mas hoje, no tempo da graça, depois da vinda de Jesus ao mundo, todos nós fomos chamados ao sacerdócio. Nós somos sacerdotes do nosso lar, nós somos feitos reis e sacerdotes por Jesus, Então nós temos que sim valorizar esse sacerdócio, valorizar essa chamada e manter essa vocação na nossa vida, e que isso seja um desafio diário, que a gente não esqueça que nós temos esse compromisso, essa chamada. E isso não é de pouca importância, isso é muito importante. O exemplo de hoje é de pessoas que não deram importância a essa chamada. Então nós temos que ir nos avaliando o quanto nós temos dado importância a essa chamada. O texto bíblico que está na página 19 diz o seguinte: 1 Samuel 2, 27 a 30. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel?
Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Então aqui é aquela parte que eu disse, né, que anteriormente, né, tinha dito que a casa do teu pai andaria diante, que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora a coisa mudou de figura. Então, olhando um pouquinho para esse texto, nós vemos ali, e veio um homem de Deus a Eli. Eli era o sacerdote. Eli era o que intercedia pelo povo, que intermediava as relações do povo para com Deus. E nessa situação, veio um homem de Deus falar com Eli. Não foi Deus que falou diretamente com Eli, Deus mandou falar. Vemos aqui que a relação já estava um pouco distante, né? No versículo 28, chama a atenção ali que dentre todas as tribos, para oferecer o meu altar, para acender incenso, eu te escolhi. Dentre todas as tribos eu te escolhi. Então aqui Eli teve uma distinção. Que você também possa ver que entre tantas pessoas que nós conhecemos, Deus nos escolheu. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Nós fomos distinguidos no meio de uma geração e nós fomos privilegiados. Várias vezes eu penso nisso e às vezes já falei, por que eu? Por que que eu tive os meus olhos abertos e reconheci que Deus era Deus, que Jesus é o Salvador, e o meu vizinho não, e o meu colega de trabalho não? Deus me deu esse privilégio e é claro que eu também devo trabalhar para que outras pessoas tenham seus olhos abertos, mas isso tudo não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, né? Então, dentre todos, Deus havia escolhido a Eli. Éfode era um manto com uma estola sacerdotal que eles usavam, né? E no versículo 29 diz, por que dais coices? Como é que se dá coice? De costas, virado de costas, né? Numa outra versão eu li, por que zombam contra o sacrifício, contra a minha oferta? E o que chama bastante atenção aqui no versículo 29 é o que Deus diz sobre o que Eli estava fazendo. Honras a teus filhos mais do que a mim. Também nós precisamos raciocinar o que, porventura, nós estejamos honrando mais do que a Deus. E eu já vou chegar mais adiante aqui para ver o que significa a palavra honrar. Deixa eu ver se eu acho que a minha anotação que eu fiz, mas dar destaque, distinguir, homenagear, reconhecer a grandiosidade, render adoração, respeito. Ao que nós temos honrado, o que tem estado em destaque nas nossas vidas, o que tem sido distinguido em nossas vidas, o que tem sido homenageado em nossas vidas, né? Então, Deus vai honrar quem honra Ele. E aqueles que desprezam serão envelhecidos, tornados também desprezíveis, certo? Na introdução, diz que como nós vemos e como nós valorizamos as oportunidades de Deus, que Deus nos dá, isso mostra muito a nosso respeito. Como nós lidamos com as oportunidades que Deus nos dá, como nós vemos, como nós valorizamos, isso mostra muito ao nosso respeito. Então, gente, nós precisamos reconhecer o privilégio que nós temos. Pessoas como eu, por exemplo, que nasceram no berço cristão, temos um privilégio gloriosíssimo em relação aos que conheceram a Jesus já adultos, né? Então temos também uma responsabilidade. Se você, como eu, conhece a Jesus desde pequeno, você tem essa responsabilidade pelo privilégio que Deus te deu, né? E às vezes, no decorrer dos anos, pela rotina que às vezes nós nos deixamos levar, nós passamos a não valorizar tanto aquilo que nos foi dado desde o berço, desde o ventre da nossa mãe. A história de hoje é a história de dois rapazes que nasceram num lar cristão também, num berço cristão, numa descendência cristã, e que deixaram de valorizar isso, né? Por outro lado, nós também podemos pensar cristãos pessoas que são cristãs já adultas também têm um privilégio em relação às pessoas que ainda não têm Jesus. E aí nós já temos Jesus e banalizamos esse ter,
né? Nós temos a chance de servi-lo, de estar aos seus pés, de cuidar das suas coisas, e banalizamos esse serviço em detrimento daqueles que, em relação àqueles que não têm a Jesus. Então, é um privilégio, nós somos diferenciados, tanto os que nasceram como os que foram acrescentados depois de adultos. Temos um privilégio em relação àqueles que não conhecem ainda Jesus, né? E todo esse privilégio não pode ser banalizado, jogado fora, quando nós desprezamos a Deus, desprezamos a sua vontade, fazemos pouco caso dessa bênção que Ele nos deu, né? Nós devemos dar valor, ter paixão, gratidão ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós, né? E isso se demonstra através do serviço. Como então nós valorizamos as oportunidades que Deus nos dá de servi-lo, de sermos dele, de sermos bênção, de sermos sacerdotes, né? Mostra muito sobre nós. A parte 1 diz: a chamada sacerdotal esquecida, a família de Eli. Gente, os livros de 1 Samuel e 2 Samuel, que mostram um pouco da história que a lição hoje traz, eles foram escritos por Samuel na época dos juízes ainda, né? Não existiam reis, ainda estava sem rei. E nessa época, essa época ela foi marcada por muitos afastamentos, o povo de Deus se afastando de Deus e sendo então permitido por Deus que eles fossem oprimidos pelos inimigos, porque estavam longe da vontade de Deus, e aquilo então era uma consequência desse afastamento de Deus, né? Então essa época era assim como nós vamos ver mais adiante, que na época dos reis também não foi diferente. Então o rei era bom, o povo servia a Deus; o rei era mau, o povo se afastava de Deus, era perseguido, era derrotado, aí se arrependia, buscava por Deus, Deus trazia um rei que os fazia voltar ao conserto, ao obedecer os mandamentos, então eles prosperavam, aí depois eles se afastavam de novo. A história do povo é cheia desses afastamentos, né? Marcada por esses afastamentos. E essa história aqui, ela se mistura um pouco com a história de Ana, que é uma história bem conhecida, que era uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos, e que na época da adoração, em algumas festas judaicas, eles iam até o lugar de adoração. Ela foi, e naquele lugar ela começou a buscar o Senhor, a orar em silêncio, chorava muito, não se ouvia a sua voz, mas só a boca se movia. E o sacerdote da época era justamente Eli, esse que tinha filhos para os quais a chamada de Deus não fez diferença. E Eli então, vendo Ana, achou que ela estava embriagada. Vocês lembram dessa história? E ela então disse que não, que ela estava ali derramando o seu coração na presença de Deus. Mais adiante então Ana consegue conceber um filho e oferece esse filho a Deus, e o nome desse filho é Samuel. E o sacerdote Eli tinha 2 filhos, que eram então Ofni e Finéias. Tudo isso está registrado lá desde 1 Samuel 1 até 1 Samuel 4. Essa história de Ana, Samuel, Eli e os seus filhos estão ali colocadas, tá? Então, tanto Samuel, depois, né, Ana ofereceu Samuel a Deus, e quando ele foi desmamado, ele foi levado ao templo, e ali ele ficou servindo a Deus com Eli. Muito bem. Tanto Samuel como Ofni e Finéias cresceram no ambiente de culto, cresceram vendo os protocolos deste culto, os rituais deste culto, como aconteciam, cresceram sabendo usar roupas sacerdotais, sabendo a ordem das cerimônias, sabendo como fazer os sacrifícios, sabendo tudo sobre as datas festivas, sabiam como deveriam aplicar a lei de Deus. E Ofni e Finéias ainda tinham o sangue da descendência sacerdotal, porque Deus havia chamado a linhagem de Eli para serem sacerdotes e andar perpetuamente na sua presença. Então eles tinham o sangue dessa descendência. Mas todo esse conhecimento para Ofni e Finéias não fizeram diferença. Não fez nenhuma diferença na vida deles. Pelo contrário, eles se esqueceram de tudo isso, eles desprezaram todo esse ensino, todo esse conhecimento, e viveram a vida deles do jeito que eles achavam que eles tinham que viver. Enquanto Deus esperava deles um relacionamento. Enquanto Deus esperava deles proximidade. Deus esperava dele a proximidade que produz intimidade, para conhecer a Deus, para viver com Deus,
para entender os seus propósitos, os seus desígnios, sabe? Eu ouvi uma pregação esses dias em que a pastora disse, imagine você ganhar $1 milhão, estar na sua conta $1 milhão, mas para acessar essa conta, o que é preciso? Você vai dizer um cartão? Só um cartão não basta. Para acessar essa conta é preciso uma senha. Então, Deus, ele nos dá riquezas muito maiores, muito mais expressivas do que $1 milhão. E para acessar essas riquezas é preciso também uma senha. E essa senha é justamente intimidade com Deus. Então, às vezes nós vivemos numa miséria espiritual, porque não temos intimidade com Deus. E a intimidade se dá num relacionamento diário. Como foi dito lá na introdução, na síntese da lição, né? Que nós devemos manter a nossa vocação, e isso deve ser um desafio diário. Manteremos a nossa vocação tendo intimidade com Deus diariamente, né? Então, com esse exemplo aqui, nós vemos que todo conhecimento, saber usar, saber fazer o sacrifício, saber conduzir os protocolos, saber usar vestes sacerdotais, tudo isso não serviu para nada. Por que então? Não adianta nascer num berço cristão, não adianta nascer numa descendência cristã, não adianta apenas frequentar a igreja, não adianta apenas dizer que crê em Deus, se não tivermos vida com Deus. A lição, ela tem uma frase que diz assim: é preciso que cada geração tenha a sua experiência de fé. É preciso que cada pessoa tenha a sua experiência de fé. Então não adiantaria nada os meus antepassados terem vivido para Deus se eu não viver para Deus. Não adianta nada a pastora orar por mim, a pastora interceder, a pastora me ensinar, se eu não buscar, se eu não ter intimidade, vida com Deus verdadeiramente. O item 1.2 diz: sacerdotes do Senhor em Siló. A localidade de Siló, a cidade de Siló, era um centro de adoração. Então era como uma capital para as 12 tribos de Israel. Quando tinha festas, o povo subia para Siló e lá adorava e lá fazia sacrifícios, né? Quando eles entraram na Terra Prometida, chegando e na ida para a Terra Prometida, eles montaram a tenda da congregação. Isso está em Josué 18:1. E os israelitas então iam lá celebrar, sacrificar ao Senhor. Foi ali que Ana orou, por isso que ela foi lá e por isso que Eli a viu orando, né? Mas ali os filhos de Eli passaram a dar mau testemunho. O que eles faziam? Quando as pessoas iam sacrificar, tinha todo um ritual e algumas ordenanças de Deus, que a carne era para ser oferecida, a gordura que sobrasse eles poderiam usar, determinadas partes da carne do sacrifício eles poderiam usar. Mas os filhos de Eli não esperavam a parte que eles poderiam usar depois de ser oferecido a Deus. Eles pegavam antes mesmo de oferecer a Deus, eles já escolhiam as partes que eles queriam para si. Além disso, além de roubar das ofertas, eles também se deitavam com mulheres à porta da tenda da congregação. Isso está descrito em 1 Samuel 2:16. Siló era um lugar importante que foi profanado pelos filhos de Eli. Deus diz a Jeremias que ali ele fez habitar o seu nome. Tem um versículo lá em Jeremias, a lição cita, que Deus disse que ali em Siló ele fez habitar o seu nome. Era um lugar de adoração, era um lugar santo. Ali Deus despertou Samuel para o chamado profético. Ali Deus fez grandes coisas, ali ele concedeu um milagre a Ana. Mas infelizmente esse lugar não foi valorizado pelos filhos de Eli. Então, qual é o nosso lugar de adoração? Sim, pode ser a nossa casa, pode ser a nossa vida, em qualquer lugar. Mas um lugar específico de adoração que nós temos é justamente a nossa igreja. E nós não devemos profanar a nossa igreja, nós não devemos esquecer que ali Deus fez grandes coisas. E eu não posso falar mal deste lugar, eu não posso defamar este lugar, eu não posso envergonhar este lugar. Eu tenho que saber que é um lugar santo e que neste lugar eu preciso ter reverência, eu preciso ter temor. Em todos os lugares eu preciso.
Mas é preciso então reconhecer a importância do lugar de encontro com Deus, não só para mim, mas para outras pessoas, o lugar marcado pelas bênçãos de Deus, certo? Que nós venhamos então a valorizar a nossa Siló. Item 1.3 diz, filhos de Belial. Filhos de Belial, Belial quer dizer inútil, sem valor. Então Deus chamou os filhos de Eli de filhos de Belial, ou seja, inúteis, sem valor, porque na verdade eles não foram úteis no ministério. Eles tinham tudo, mas eles não foram úteis no ministério. E verdadeiramente eles deram um testemunho público vergonhoso. Deus os comparou aos homens de Gibeá, que também foram chamados de filhos de Belial. Os homens de Gibeá, eles moravam na cidade de Gibeá, e um levita estava viajando, indo para Jerusalém, e parou em Gibeá para descansar. Era comum que as pessoas oferecessem hospedagem, e um idoso ofereceu. E os homens de Gibeá bateram a porta deste homem e pediram para ter relações com o levita. E o levita acabou entregando a sua concubina, que foi abusada por eles durante toda a noite. Então eram homens violentos, eram homens sem valor, inúteis. E Deus comparou os filhos de Eli aos homens de Gibeá, de tão desprezível que foi as atitudes deles. Então, eu quero também dizer aqui, chamar a atenção, que na época da Ana, Eli achou que ela estava embriagada. Por que Eli achou que ela estava embriagada? Porque essa atitude imprópria de estar embriagada era a atitude também dos seus filhos, era a atitude lá daquele lugar, daquela época, do modo como eles se comportavam. Então ele achou que Ana pudesse estar embriagada também. Então, com isso nós concluímos que nós julgamos os outros por nós mesmos. Eu não posso imaginar uma coisa terrível sobre você se eu não souber que essa coisa terrível que eu já fiz, que eu já vi, que eu já vivenciei. Então eu julgo os outros, muitas vezes nós julgamos os outros por nós mesmos. Eli julgou Ana por ele mesmo. Ali naquele lugar, os filhos dele, e de uma certa forma até mesmo ele, tinham atitudes impróprias. Então ele achava que as pessoas estavam ali também tendo as mesmas atitudes impróprias ou outras. Então a lição nos chama atenção para que nós tenhamos cautela ao julgar uma pessoa. A chamada então sacerdotal esquecida, que é o título do item 1, nós precisamos reconhecer que fomos chamados e ver e avaliar se nós não estamos esquecendo da nossa chamada sacerdotal. Mais que chamados, é importante que nós estejamos nos padrões de Deus, que nós estejamos dentro dos padrões de Deus. Chamados, você já compreende que nós somos, não é verdade? Somos chamados por Deus, chamados para ser filhos, chamados para servir, chamados para ser bênção, chamados para ser sacerdotes, chamados para fazer missões, chamados para adorá-lo, tantas coisas. Mas para fazer isso, nós precisamos estar dentro dos seus padrões, senão nós vamos nos esquecer dele, nós vamos fazer as coisas do nosso jeito e isso trará consequências muito sérias. O item 2 diz: o desprezo para com as coisas de Deus, desrespeito com a oferta do Senhor. Então, nós honramos a Deus, nós distinguimos a Deus, nós homenageamos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Isso para quê? Para a manutenção da obra do Senhor e também para mostrar que nós não somos dominados pela ganância. Nós não queremos tudo para nós. Nós devolvemos a Deus o que é dele e ofertamos com alegria, porque nós não somos dominados pela ganância. Já Ofni e Finéias, eles foram dominados pela ganância e antes mesmo de ofertar para Deus, eles pegavam o que eles queriam para si. Eles tomavam a oferta antes do Senhor. E isso trouxe consequências gravíssimas. Eu quero dizer assim, eu quero lembrar vocês, alguém chegava lá e trazia um novilho, trazia algum animal para ser sacrificado, esperando com isso receber o perdão dos seus pecados, como forma de arrependimento, como forma de conserto para com Deus. E eles então usavam essa boa vontade das pessoas, essa fé das pessoas, e ao invés de oferecer para Deus, eles ofereciam para si mesmos. Vejam a gravidade disso. Então, às vezes, nós temos líderes, nós vemos, podemos conhecer líderes que
ao invés de darem o louvor a Deus, darem a homenagem a Deus, darem a honra a Deus, darem o sacrifício a Deus, eles querem que a honra e a homenagem e o sacrifício seja por eles e para eles, para satisfazer os seus próprios desejos. Então, isso é um desprezo para com as coisas de Deus, é um desrespeito com a oferta do Senhor, é para o Senhor, né? Então, sei lá, se nós louvamos, se nós cantamos, se nós tocamos, se nós pregamos, é para Deus, não é para mim primeiro, é para Deus. Tudo, né? Para Ele nós devemos honrá-lo com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com o nosso serviço para Ele. O item 2 diz vida violenta. Então, os filhos de Eli, além disso, eles também tinham uma vida violenta. Eles eram sem limites, eles não ouviam a ninguém. Por um acaso, nós não estamos formando uma geração sem limites que não ouve a ninguém? Então, assim eram os filhos de Eli, sem limites, que não ouviam a ninguém. Eles agiam com violência. Se uma pessoa não queria entregar o sacrifício para eles, eles ameaçavam. Em 1 Samuel 2,12 diz assim: se não, por força a tomarei. Se não me der, por força a tomarei. Eles forçavam as pessoas a fazerem o que eles queriam. Eles fizeram regras pessoais para o culto para se beneficiarem. Então inventaram coisas para se beneficiar. Além de serem violentos, o item 2.3 diz que eles também tinham uma vida imoral. Eles não reconheceram a sua vocação e eles ficaram conhecidos por desrespeitar a santidade de Deus. Eles usufruíam de favores sexuais de mulheres que iam à tenda da congregação. Isso está lá em 1 Samuel 2:22. E eles tinham essa posição de influência, de serem filhos de sacerdote, de serem também sacerdotes. Então eles se aproveitavam dessa posição para satisfazer seus desejos pessoais. Então eles influenciavam mulheres a terem relações com eles, eles influenciavam as pessoas a darem as coisas para eles antes mesmo de darem para Deus. Então eles desrespeitavam o culto por causa das ofertas que eles faziam do jeito que eles queriam. O resto eles davam para Deus, né? O que eles não queriam eles davam para Deus, ou eles então tomavam primeiro para eles e depois para Deus, né? E eles também desrespeitaram o lugar sagrado, porque ali eles mantinham relações sexuais com as mulheres que iam à tenda. Deus os julgaria por esse modo de viver deles. E como consequência de desprezar a Deus, o que aconteceu? Este é o item 3. A consequência deles desprezarem a Deus, número 1 diz: perderam a vida. Deus disse a Eli que os dois filhos dele morreriam no mesmo dia. Isso está registrado em 1 Samuel 2:34. O comportamento dos filhos de Eli se devia em boa parte ao modo como o pai deles era tolerante com os seus pecados. Então, nós pais, nós líderes, mas vamos falar de pais, somos responsáveis. Quando nós toleramos o comportamento errado do nosso filho, nós somos responsáveis por ele. Aqui eu quero até dar uma pausa para falar sobre isso, porque nós vivemos num tempo em que existe muita correria, em que nós temos que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí ter uma criança, ter um adolescente, ter um junior à nossa volta, ou até mesmo um jovem, nós às vezes preferimos dizer, tá, deixa pra lá. Do que sentar, ensinar, isso leva tempo. Do que conversar, fazer refletir. Porque também, irmãos, não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas a gente precisa pedir sabedoria de Deus para termos as palavras certas, para fazer os nossos filhos pensarem em suas atitudes, refletirem e decidirem mudar. Porque ninguém muda porque nós estamos falando para a pessoa mudar, ela tem que entender que ela precisa mudar. E para isso nós precisamos ter sábios, ter as palavras sábias para fazê-los pensar e chegar à conclusão de que precisam melhorar, precisam mudar. Às vezes, então, como eu disse, nós toleramos. Toma aqui o celular. Tá, vai jogar teu videogame. Vai lá pro teu quarto. E com isso nós toleramos as coisas erradas porque nós estamos sem tempo, porque nós estamos cansados. Mas isso traz consequências graves, né? E nós não podemos ser tolerantes com o erro. Nós precisamos conversar. Não precisa ser com grito, não precisa ser com discussão, mas em amor, né? Se tiver que também discutir e colocar a sua autoridade, que seja. Mas é necessário também que haja diálogo, porque não é com gritos que nós somos ouvidos, né, irmãos?
Nós precisamos demonstrar amor, inclusive durante a nossa correção. E infelizmente Eli não fez isso, ele fechou os olhos, ele deixou para lá. Talvez ele estava ocupado com outras coisas e ele então foi deixando os filhos dele fazerem a seu modo, né? Em 1 Samuel 3,13 diz, Deus falando, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eli parecia conformado. Deus disse a ele que seus filhos morreriam e ele não teve nenhuma reação. Ele pareceu conformado. Ele não buscou a Deus pelos seus filhos, ele não orou, ele não chorou, né? E aconteceu que o povo de Israel entrou em batalha contra os filisteus e estavam perdendo a batalha. E o povo mandou algum representante lá avisar Ofni e Finéias que trouxessem a arca. E Ofni e Finéias levaram a arca até o local da batalha, achando que com isso Deus os protegeria, e não aconteceu. Eles foram mortos, estavam próximos da arca quando os dois foram mortos pelo exército filisteu, e os filisteus ainda roubaram a arca da aliança e levaram consigo a arca. Então, aquilo que Deus disse, ele cumpriu, eles foram mortos. Item 3.2, eu honro os que me honram. Lá na leitura bíblica que a gente fez, nós já tínhamos visto, eu honro os que me honram e desprezo, e os que me desprezam serão enviltados. Ofni e Finéias, eles honraram a si mesmos. Eles não colocaram Deus em primeiro lugar. E como eu tinha dito, honrar é dar destaque, honrar é distinguir, é homenagear, é reconhecer a grandiosidade do nosso Deus, é render adoração, respeito. E eles então trocaram todas essas atitudes que eles deveriam ter de honraria ao nosso Deus e começaram a fazer as coisas de Deus como obrigação, dando pouca importância para o ofício que eles tinham. Nós temos dado importância ao ofício que Deus tem nos dado, à oportunidade que Deus nos dá para servi-lo. Minimamente o fato de nós irmos à igreja, de nós cultuarmos a Ele, de nós podermos ler a sua palavra, de nós podermos participar da escola bíblica, de nós podermos participar de um discipulado, de uma célula, de um grupo missionário. Nós temos honrado essa oportunidade, ou nós temos feito isso como obrigação, dando pouca importância. Eu vou lá. Tá bom. Não ia, mas eu vou. Não vou hoje, eu vou amanhã. Então, nós precisamos olhar todos esses exemplos e que talvez até possa nos chocar um pouco o fato de roubarem de Deus, o fato de manterem relações na porta da tenda da congregação, de usarem a sua posição para influenciar a fazerem o que eles queriam. Tudo isso nos choca, mas nós precisamos trazer para os nossos dias e ver, será que nós não temos banalizado as coisas de Deus? Sabe, até mesmo os utensílios da casa de Deus, um microfone, o banco, os instrumentos, cada detalhe da casa de Deus foi consagrado a Ele. E a nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós conhecemos a Ele, também é consagrada, é entregue a Ele, né? E nós precisamos viver verdadeiramente como pessoas que são diferenciadas por causa da presença de Deus e do seu chamado, porque nós temos uma missão diferenciada, privilegiada, de destaque. Os que são chamados para o ministério devem cumprir a sua chamada com sobriedade. E aí eu trago aqui o que é sobriedade. Sobriedade é moderação. Sobriedade é temperança. Sobriedade é equilíbrio. Moderação, temperança, equilíbrio. Cumprir o nosso chamado com moderação, temperança e equilíbrio. Então nós precisamos não ser nem 8 nem 80, sabe? Nem tão displicentes e nem sermos o suprassumo do serviço, do chamado. Nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ser constantes. Sabe, talvez agora nós estamos mesmo no fim do ano. E aí, chega no fim do ano, a gente faz algumas reflexões, não é verdade? E aí nós prometemos 1000 coisas para nós mesmos. Vamos emagrecer, vamos isso, vamos aquilo. Vamos pagar as nossas dívidas, né? Não vou ceder a tentações de gastar demais. Enfim,
várias coisas que talvez a gente coloque na nossa mente. Não, este ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas às vezes nós também temos assim a ideia de que não, agora eu vou buscar mais a Deus. Não, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Não, eu vou ler a Bíblia toda durante este ano, vou fazer, vou acontecer. Aí começa janeiro, nós estamos lá, enlouquecido, de noite, lê 15 capítulos, lê 20 capítulos. A pessoa não lia nem um versículo, mas agora está lendo 20 capítulos por dia, né? Aquilo ali vai, daqui a pouco, ó, apaga, como fogo de palha, sabe? Porque não é essa a intensidade, não é isso, mas é a constância. Nós temos que ser constantes na presença de Deus. Por isso lá na síntese dizia, é um desafio diário, constante, de sempre. E nós não vamos ser o top das galáxias, nós vamos ser nós mesmos, mas nos submetendo à vontade de Deus dia após dia, pouco a pouco, né? Então, nós temos que fazer o que Paulo diz em 2 Timóteo 4:5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, de forma sóbria, não enlouquecido, não pilhado, mas sóbrio, consciente, certo? E levando a sério aquilo que Deus nos oferece como uma oportunidade de ser dele, de servi-lo, de viver para ele. Não de forma iludida, porque assim nós iludimos a nós mesmos. Vamos fazer uma dieta e vamos, sei lá, só tomar líquido. Vamos fazer uma dieta e aí eu não como nada. Não adianta, daqui a pouco vai comer e mais do que comia. Então nós temos que ir aos poucos e sempre nos colocando na dependência de Deus. Não é o nosso esforço, não é o nosso braço, mas é o braço de Deus. Porque foi Ele que nos chamou, é Ele que nos capacita, é Ele que dirige tudo. Então nós temos que simplesmente querer estar com Ele, querer estar com Deus e saber que Ele está conosco em todo o tempo. E assim, de forma moderada, equilibrada, nós vamos servir a Deus e valorizar o chamado dele para servi-lo. O item 3.3 diz, Deus chama Samuel. Apesar de todos esses problemas, apesar de Eli não ter sido correto na educação dos seus filhos ou na repreensão dos seus filhos, apesar de os filhos terem profanado o culto ao Senhor, roubado, enfim, apesar de eles terem levado a arca onde não era para levar, apesar de eles terem morrido, apesar da arca ter sido furtada, apesar do povo de Israel ter perdido a batalha, Deus não deixou de abençoar ao povo de Israel. Ele tocou nos israelitas, aliás, nos filisteus. Ele tocou nos filisteus e os filisteus devolveram a arca. O pecado, ele trouxe consequências. Eles perderam a guerra, eles perderam a arca. Mas Deus é Deus fiel e Ele então recuperou a arca dos filisteus e deu ao povo também um novo sacerdote. E esse sacerdote foi Samuel. 1 Samuel 2,26 diz assim: ia crescendo e fazia-se agradável assim para o Senhor como também para os homens. Então Samuel ia crescendo e se fazia agradável ao Senhor, bem como também aos homens. Então aqui nós vemos a diferença entre Samuel e os filhos de Eli. Os três foram criados no mesmo ambiente. Mas os filhos de Eli, eles se esqueceram dos ensinos e do chamado de Deus. Samuel, por sua vez, ouviu a voz de Deus e atendeu ao chamado. Inicialmente, a Bíblia diz que Samuel não conhecia o Senhor e não reconheceu a sua voz, porque lá no início de Samuel tem o chamado dele. Então, Samuel, e aí era noite, Samuel ouvia esse chamado de Samuel, e ele ia lá no Eli perguntar se ele estava chamando. Não estou te chamando. Samuel. Aí ele ia lá no Eli, não estou te chamando. Ele se deitava de novo e ouvia esse chamado, ele ia no Eli e ele dizia, não estou te chamando. Até que Eli orientou a ele que era Deus que estava chamando e ele deveria então se colocar à disposição de Deus. Samuel obedeceu a orientação de Eli e ouviu o chamado de Deus e se colocou à disposição. Nós precisamos conhecer e reconhecer a voz de Deus na nossa vida. Aí a nossa revista diz que as crianças
precisam conhecer a Deus e reconhecer. E eu aumento esse leque. As crianças, os jovens, os adultos, os idosos precisam conhecer e reconhecer a Deus para serem usados por Ele. Então, nós temos conhecido a Deus, nós já sabemos que Deus é Deus e nós precisamos reconhecer o seu chamado, reconhecer a sua voz. E reconhecer também significa valorizar, significa respeitar, significa permitir que esse chamado faça a diferença nas nossas vidas. Deus não deixa de realizar suas obras por causa dos pecados daqueles que o desonram. Deus continuou realizando a sua obra, continuou abençoando o seu povo, continuou permitindo que o povo adorasse, que o povo trouxesse sacrifício, que o povo então tivesse uma vida com Ele. Deus, quando uma pessoa erra, Ele levanta outras pessoas. Hoje, Ele também nos dá a oportunidade, através de Jesus, de termos os nossos pecados perdoados e de termos a nossa vida mudada, se nós reconhecemos que estamos errando em alguma área. Se não, Deus levantará outras pessoas para fazer aquilo que nós não estamos nos dispondo a fazer. Os filhos de Eli, eles tinham muito conhecimento. E eles então tinham conhecimento do que eles estavam fazendo era errado. E mesmo assim, eles escolheram desobedecer. Eles continuaram enganando, corrompendo, roubando, tratando então as pessoas com fingimento. Deus não poderia deixar assim. Permitir que eles enganassem o povo que ia lá sacrificar, achando que estavam sacrificando para Deus, quando na verdade eles estavam tomando o sacrifício para si. Qualquer pecado é errado, mas o pecado, de forma deliberada, tem graves consequências, e essas consequências levaram Ófine e Finéias à morte. Que nós não venhamos a ignorar as advertências de Deus, mas que ao contrário nós venhamos buscar o Senhor, nós venhamos orar, chorar, nos humilhar, nos arrepender, mudar. Ou então nós queremos perder a vida. E aquela vida de letra maiúscula, que é a vida eterna, né, irmãos? Que nós possamos então levar em consideração as advertências de Deus. Que nós possamos corresponder à nossa vocação. Compreenda, você é vocacionado do Senhor, você é chamado ao sacerdócio. E não precisa ser só o pastor, um ministro, um obreiro que tenha um título dado pela instituição igreja. Nós temos um título dado por Jesus. Ele nos fez reis e sacerdotes, né? Então, nós precisamos manter essa vocação diariamente. E isso é um desafio. Nós podemos olhar para Ófine e Finéias e dizer que horror. Mas, na verdade, em outros pontos, não nos mesmos, talvez, de Ófine e Finéias, nós podemos, sim, não dar valor ao chamado do nosso Deus. Temos capacidade, temos condições, temos ferramentas e não usamos. Isso é não dar valor. Isso é o chamado não fazendo diferença na nossa vida. Isso é dar de ombros para aquilo que o Senhor está nos oferecendo. Então, nós precisamos ser úteis. Nós precisamos levar a sério, conhecer e reconhecer ao nosso Deus. Que o conhecimento de Deus faça a diferença na nossa vida. Que a gente possa ser gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de servi-lo. E servi-lo nos mínimos detalhes, servi-lo num sorriso ao irmão, servi-lo num estender as mãos ao irmão, servi-lo no interceder, servi-lo na oração, servi-lo na leitura bíblica, servi-lo adorando, servi-lo indo à sua casa, servi-lo estando presente, incentivando outras pessoas a estar também. Que a gente honre a Deus com todas essas coisas, que nós não permitamos que o nosso serviço na casa de Deus se torne uma rotina, mas que possa sim ser valorizado. Às vezes, quando nós não podemos mais fazer, aí é que nós valorizamos. Às vezes, quando nós perdemos alguém, aí é que nós valorizamos. Às vezes, quando nós perdemos um serviço, aí é que nós valorizamos. Que não façamos isso, que possamos ouvir todo esse ensinamento de hoje como uma advertência do Senhor para que nós venhamos a valorizar o seu chamado. Valorizar estar na igreja, não estar na igreja assim. Ai, tomara que termine logo. Não, mas estar alegre, satisfeito, grato por poder desfrutar daquele momento na presença de Deus e honrar a Deus e servir a Deus. Que nós jamais venhamos a desprezar a graça
e o privilégio de servir a Deus. Quem somos nós para sermos chamados por Ele? Que o exemplo de Ofni e Finéias nos faça pensar em como nós temos valorizado o chamado de Deus para nós. E que também o exemplo de Eli, que foi indiferente ao erro, também toque em nossas vidas, porque ser indiferente a alguma coisa é não ter amor por aquilo. Eu não posso ser indiferente ao cachorro que está machucado, porque ele é indefeso e porque eu preciso fazer alguma coisa por ele. Então, como é que eu vou ser indiferente às coisas de Deus, a pessoas que precisam de Deus, ao chamado que Deus me fez para isso? Nós não podemos ser indiferentes, e Eli foi indiferente, como quem diz: eu sou sacerdote, eu cumpri o que eu tinha que cumprir, eles não cumpriram. Que não sejamos indiferentes assim, porque isso demonstra falta de amor e falta de comprometimento com as coisas de Deus. Indiferença para com Deus, Ele não merece. Nós somos indiferentes a pessoas e coisas que não têm valor para nós, mas que Deus possa ser a coisa mais valiosa da nossa vida, e Ele de fato é. Nós apenas temos que reconhecer que Ele é o bem mais precioso que nós temos. Não vamos ser indiferentes a isso, a Ele e ao seu chamado por nós. Então, que cada um de nós possamos nos incentivar a manter a nossa vocação diariamente, intimidade com Deus. Um grande abraço, até a próxima.